Um ato do governo parece uma coisa definitiva, né? Algo que, uma vez feito, está feito. Mas será que é assim mesmo? Hoje, a gente vai abrir esse arquivo para investigar como e por que os atos da administração pública também têm um fim. Então, a grande pergunta é esta: um ato administrativo, depois que é publicado, vale para sempre? Ou ele pode ser, digamos, desfeito? A resposta é sim, ele pode ser desfeito. E olha, existem maneiras bem diferentes para isso acontecer. Ok, vamos mergulhar nisso. Nosso roteiro de hoje vai passar por cada forma de acabar com o ato. E no final, a gente coloca tudo lado a lado para um veredito claro, que vai ajudar a organizar todas essas ideias. Vamos lá. Para começar, a gente precisa ter uma coisa em mente. Todo ato administrativo tem um ciclo de vida. Ele nasce, produz seus efeitos e, uma hora, ele se extingue. O fim desse ciclo é tão importante e cheio de regras quanto o seu começo. E esse fim pode rolar por um monte de motivos. A gente vai focar hoje nas três principais ferramentas que a administração pública ou a própria lei usam para encerrar um ato: a anulação, a revogação e a caducidade. Vamos ao nosso primeiro caso. Aqui, o problema está lá na origem, na certidão de nascimento do ato. A anulação acontece com atos que já nasceram com um defeito, uma falha em relação à lei. É sobre corrigir um erro de fábrica. A definição é bem direta. Anular é declarar que um ato é inválido porque ele viola a lei. É quase como se o direito olhasse e dissesse: opa, isso aqui nunca deveria ter existido desse jeito. E qual é a ficha corrida da anulação? Bom, o motivo é sempre a ilegalidade. O efeito é o famoso ex tunc. Nome complicado, né? Mas quer dizer basicamente que a decisão volta no tempo e desfaz tudo desde o comecinho. E quem pode anular? Tanto a própria administração num processo de autocorreção, quanto o Poder Judiciário, se for acionado. Mas calma lá que tem um limite. A lei estabelece um prazo, geralmente de 5 anos, para a administração anular atos que beneficiaram alguém. Isso existe para dar estabilidade, para dar segurança jurídica, sabe? A não ser, claro, que fique comprovada a má-fé de quem recebeu o benefício. Agora, a gente vira a página completamente. Nosso segundo caso não tem nada a ver com o ato ilegal. Pelo contrário, o ato era perfeito, legalzinho. O que acontece é que a administração simplesmente mudou de planos. Revogar é isso. Acabar com um ato que é 100% válido, mas que deixou de ser interessante, de ser conveniente para o interesse público. É uma nova avaliação de mérito, uma nova escolha estratégica da gestão. E a ficha da revogação? O motivo, como a gente viu, é um mérito. O efeito é ex nunc, ou seja, só vale daqui para frente. Não apaga o que já aconteceu, vida que segue. E o ponto crucial: só a própria administração pública pode revogar seus atos. O judiciário não pode chegar e dizer: acho que isso não é mais oportuno. Essa análise é exclusiva de quem administra. E aqui, um do lado do outro, a diferença fica gritante. De um lado, a anulação, olhando pelo retrovisor para consertar um erro na lei. Do outro, a revogação, olhando para frente com o farol ligado para traçar uma nova rota. São lógicas totalmente opostas. E o nosso último caso, aqui a história é outra. Não tem a ver com um defeito no ato, nem com mudança de ideia da administração. O problema veio de fora. O ato estava lá, quietinho, mas o mundo jurídico ao redor dele mudou. A caducidade rola quando aparece uma lei nova que bate de frente com o ato administrativo que já existia. A nova regra simplesmente proíbe que aquela situação continue. Aí o que acontece com o ato antigo? Ele caduca, perde a validade. Analisando a ficha dela, o motivo é uma lei nova que mudou a regra do jogo. O efeito, assim como na revogação, é ex nunc, ou seja, daqui para frente. E a competência? Então, aqui não é bem uma competência de alguém. A extinção acontece meio que no automático, por força da própria lei nova. Pronto. Investigamos cada caso separadamente. Agora é hora de juntar todas as evidências na mesa para a gente dar o nosso veredito final, com a comparação definitiva entre os três. E essa tabela aqui, olha, é o mapa do tesouro. Ela resume tudo de um jeito muito claro. Repara só como o motivo, os efeitos no tempo e a autoridade responsável mudam completamente em cada coluna. A anulação olha para o passado por ilegalidade. Revogação e caducidade olham para o futuro, mas por razões diferentes. Entender essa tabela é o segredo para nunca mais confundir uma coisa com a outra.
E saber diferenciar tudo isso não é só um detalhe técnico, não. É o que garante a segurança jurídica, o que define as regras do jogo sobre quando e como o poder público pode voltar atrás nas suas decisões que afetam a vida de todo mundo. E isso tudo deixa a gente com uma provocação final. Lembra daquele prazo de 5 anos para anular um ato? Pois é. Em que ponto a estabilidade das relações se torna mais importante do que a necessidade de corrigir um erro que ficou lá no passado? Uma questão que mostra como o direito está o tempo todo tentando equilibrar valores que, às vezes, parecem opostos.